Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa web aula 4. Eu sou a professora Karen Stella. Nós estamos aqui avançando na nossa disciplina Empreendedorismo Governamental e Inovação em Gestão Pública. Neste momento, irei fazer então a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos negros, estou usando um vestido preto com um blazer cor-de-rosa. Ao fundo, nós temos uma parede branca com letras grandes escrito EAD Mudando Realidades. E este é o meu sinal que me identifica na comunidade surda. Muito bem, vamos então para a nossa web aula 4. Hoje nós iremos estudar sobre a gestão empreendedora, né? E seus diversos elementos. Entraremos também aqui no conteúdo sobre as políticas públicas, tá? Então vamos aqui ver como que o Estado pode ser um Estado empreendedor e inovador, ok? Muito bem, vamos ao objetivo então da nossa aula, que é entender os desafios e os compromissos da atual administração pública no Brasil. E para nós começarmos aqui, nós vamos ver então o Estado funcionando como uma empresa, como uma organização. O que envolve, então, uma gestão empreendedora, tá? Isso daqui é uma abordagem própria, né, da iniciativa privada, das organizações, das empresas, mas que se aplica aqui ao setor público, tá? Então, nós vamos ver algumas características da gestão empreendedora, que é a análise de cenário. O que significa, professora, a análise de cenário? Na iniciativa privada, nas organizações, quando você analisa o cenário, você procura identificar quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, né? Que isso é uma análise interna da organização. Nós até utilizamos aqui uma ferramenta que é a matriz SWOT. Acredito que você já deve ter ouvido falar, né? Onde, através dessa matriz, dessa ferramenta, a organização identifica quais são suas forças, suas fraquezas, tá? E, aplicado aí ao ambiente externo, a empresa identifica quais são as ameaças e as oportunidades, tá? Então, através dessa matriz, a empresa consegue traçar suas estratégias. Dependendo se eu tenho mais forças ou se eu tenho mais fraquezas, a minha estratégia organizacional será uma. Se eu tenho mais ameaças ou oportunidades, a estratégia a ser adotada será outra. E nós temos algumas estratégias, mas é um conceito próprio da administração organizacional, empresarial, não tem a ver muito aqui com a nossa aula, então a gente não vai se aprofundar nisso. Mas é que para que você veja que essa análise de cenário é uma característica da administração privada, né, das empresas, mas que o Estado passa a fazer, né, analisando o ambiente, tá? Para que ele possa, então, ter as suas ações, desenvolver suas ações empreendedoras, ok? Vamos continuar aqui, então. Além da análise de cenário, nós temos a identificação de oportunidades. Isso também é realizado pelas empresas e pelo Estado, tá? Nós temos aqui o ciclo orçamentário, né, que é próprio aqui do Estado e as suas ações de acordo com este ciclo orçamentário, né? E temos aqui a gestão por resultados. Vejam só uma diferença, que a gestão por resultados, ela é típica da administração gerencial. Lembra que nós estudamos os modelos da administração na aula passada? Então, e você lembra que o modelo burocrático, no modelo burocrático, o Estado ele estava mais focado nos processos. Ele não estava preocupado com os resultados.
tá? Então, ele está preocupado em seguir as normas, as regras, né, as leis, que os processos sejam feitos padronizados, né, independente do resultado alcançado. Mas, aqui na administração gerencial, né, que é a administração que veio da iniciativa privada, né, está sendo aplicada ao Estado, e é nesse contexto que entra o empreendedorismo, nós temos um Estado preocupado com os resultados, de olho nos resultados, né? Nós vamos ver aqui algumas ações do Estado para minimizar os seus, utilizar os seus recursos com uma melhor eficácia, né? Nós vamos ver o Estado procurando diminuir aí, por exemplo, reduzir os seus recursos, o uso de recursos, mas de maneira que ele alcance os seus resultados, que o seu objetivo seja alcançado, ok? Ok, então vamos aqui avançando. O Estado, né, que é a administração pública, ela se empenha para garantir que todos os atores públicos e não públicos da sociedade participem efetivamente da construção de uma sociedade que seja viável para todos e que, da mesma sorte, o sistema administrativo esteja em consonância com o modelo capitalista vigente e, ao mesmo tempo, se esforce para minimizar as eventuais disfunções que essa ideologia, como qualquer outra, né, traz aí em seu bojo. Então, nós temos novamente aqui, ó, algumas disfunções também, alguma coisa aí que pode, de repente, atrapalhar os resultados, né, dos objetivos do Estado como um todo, né? Então, nós vemos aqui no Estado empreendedor que o Estado se preocupa aqui, pessoal, com a participação, com o envolvimento da sociedade, tá? No Estado empreendedor, isso é uma característica própria, tá? O Estado, ele não faz tudo só. Ele envolve outros atores nessas ações. E um desses atores, nós temos empresas, né, organizações envolvidas nas ações do Estado e temos a sociedade também. Mais para frente nós daremos alguns exemplos para ficar mais claro para vocês, mas nesse modelo do Estado empreendedor, o Estado ele não faz tudo só. Uma das características é justamente o envolvimento de outros atores, como a sociedade civil e a própria iniciativa privada, tá bom? Participação da iniciativa privada nas ações. Ok, continuando então. O governo empreendedor, né, para Osborne e Galber, caracteriza-se pelo contrário, como um governo que pertence à comunidade, dando responsabilidade ao cidadão. Gente, isso aqui são características muito importantes que, assim, despencam em provas, tá? Nós estamos mostrando para vocês características do governo empreendedor. Então, ele envolve o cidadão, ele não assume e faz tudo só, tá? Em vez de estar servindo aqui, ó, a sociedade, ele procura atender os cidadãos como clientes, tá? E não apenas aos interesses da burocracia. Distanciando-se do modelo tradicional burocrático, o governo empreendedor, ele não pretende controlar a economia, possuir empresas ou se concentrar no fazer em ampla escala, mas sim em estimular a ação e a parceria da sociedade. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que me veio aqui à mente agora, de uma cidade do interior de Sergipe, onde a prefeitura desenvolveu um programa envolvendo a comunidade e esse programa, através desse programa, vocês podem até pesquisar depois sobre isso, a comunidade se envolveu ali produzindo mel e também caprinos. Então, o Estado entrava com um determinado recurso, tá?
E aí a comunidade disponibilizava esse recurso para a comunidade para que eles pudessem fazer aquelas produções, e ali depois de um determinado tempo a comunidade já tinha crescido tanto com esse investimento da prefeitura que acabou organizando eventos, né? Isso aí fomentou o turismo da comunidade, daquela cidade, né? Que criando eventos, criando campeonatos e tudo em torno dessa atividade que a prefeitura havia financiado. Então você vê uma parceria do Estado com a comunidade, com a sociedade, com a iniciativa privada. O Estado ele não fica ali, é responsabilidade minha, eu tenho que fazer. Não, ele vai e chama outros atores para que aquilo seja realizado, tá? Isso é uma característica própria do Estado empreendedor, ok? Vamos lá. Com isso, o poder de realização do governo empreendedor, derivado de sua postura de controle orientado por missões, metas e objetivos, se torna expressivamente maior do que o governo burocrático. Claro, né, pessoal? Porque agora ele passa a ter a parceria da sociedade, da comunidade, tá? Então, o governo burocrático, ele se volta para o controle e cumprimento dos custos e não para o alcance de metas, tá? Isso não é uma característica do governo burocrático, tá? Concentrando-se assim no detalhe em meio a tarefas amplas, perdendo tanto a capacidade de decidir como a visão de eficácia das políticas governamentais. Então, essa diferença de posturas é destacada aí por esses autores, tá? Osborne e Galber, citando Drucker, tá? Ok, pessoal, vamos avançar aqui então. Ao visar os resultados que melhor respondam às demandas dos cidadãos como clientes, a gestão pública empreendedora, ela é baseada em quê? Vamos lá. Avaliações contínuas da sociedade para ajustar suas estratégias. Olha novamente a sociedade participando da implementação de uma ação governamental, tá? Então nós temos aqui a sociedade contribuindo com uma ação governamental. O sistema de gestão econômica constitui um modelo de gestão e um sistema de informações gerenciais que possibilita aí a tomada de decisões pela gestão pública com base em critérios, princípios de eficácia econômica, ok? Muito bem. Então, a eficácia da gestão pública, ela depende do quê? De gestores preparados, comprometidos, ético e profissionalmente, com quem? Com o serviço público. De um modelo de gestão que seja capaz de aproveitar todo o potencial dos gestores públicos. De um sistema de gestão que canalize de forma adequada todos os esforços do governo e da sociedade organizada. Então, nós temos aqui um Estado que se envolve, tá? E os seus esforços, ele envolve a sociedade de uma forma organizada, tá? De um sistema de informações, né? Olha aqui, ó, dados do governo, que facilite aí o acesso, o atendimento aos cidadãos contribuintes, né? De um sistema de controle interno que garanta aí a legitimidade de todas as decisões dos gestores, sem afetar o quê? A eficiência, a eficácia e a efetividade, tá? Vocês estão vendo aqui, então, elementos, características de um Estado empreendedor. Um Estado que analisa o cenário, que procura aumentar os seus recursos, tá? E para implementar algumas ações que envolvendo a sociedade e envolvendo as empresas, iniciativas privadas, tá? Só que essas ações são ações que estão relacionadas, ações inovadoras.
Quando eu mencionei para vocês um exemplo de uma prefeitura, né, de uma cidade lá do interior de Sergipe, agora eu não me recordo aqui, me esforço, mas não estou me recordando muito bem, mas eu falei para vocês que o resultado daquela ação daquela prefeitura trouxe benefícios depois, porque até fomentou o turismo. Inicialmente, a prefeitura investiu na sociedade, investiu na comunidade, oferecendo recursos para aquelas pessoas, para que elas produzissem mel, mas depois criou-se um evento de grandes proporções que atraiu o turismo. Você vê, gente, que é uma reação em cadeia. Se aumentou o turismo na cidade, né, outros setores foram beneficiados, claro. Por quê? Porque se aumenta o turismo por conta de uma ação dessa, todos os proprietários de hotel, a rede hoteleira é beneficiada, restaurantes, bares, enfim. Então isso é muito positivo, porque isso gera renda para a cidade. E isso é uma ação, um exemplo de uma ação empreendedora por parte do Estado. Inovadora. Por quê? Porque o Estado analisou, a prefeitura daquela cidade analisou o ambiente, analisou o cenário, viu de que forma ela podia colaborar com as pessoas, com a sociedade, e ela fez esse investimento e isso depois trouxe recursos, tá, para aquela cidade. Ok, avançando. Inovação no setor público, tá? Para o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a inovação ela é entendida como o quê? Vamos à definição de inovação aqui, segundo o MP, né? É o desenvolvimento e implementação de uma mudança significativa na forma como a organização realiza suas funções ou nos serviços que ela entrega para a própria administração. Ou a criação, gente, também pode ser a melhoria de serviços prestados, desde que produzam resultados positivos para o serviço público e para a sociedade. Podem envolver mudanças em serviços e processos e produtos, tá? Então veja aqui que são exemplos de inovação. A inovação não é apenas você criar um produto que não exista no mercado, não. Você pode inovar nos serviços, você pode inovar nos processos, tá bom? Isso também a administração pública procura fazer, tá? Para que tenha resultados melhores. Nós temos aqui, ó, tipos de inovação. A inovação em processos organizacionais e inovação em serviços ou políticas públicas. Esse material está disponível para vocês lá no AVA. Vocês podem fazer toda a leitura dele, mas eu quero apenas mencionar aqui para vocês que, no caso da inovação em processos organizacionais, né, o nosso conteúdo diz aqui que para essas iniciativas que visam a introdução de novas formas ou revisão das formas existentes de realização ou organização de processo de trabalho. Mas ele tem um foco em quem? Na própria organização e nos seus colaboradores, tá? E aqui, na inovação em serviços ou políticas públicas, o alvo é quem? O usuário externo ou outra organização. Então, no caso de políticas públicas, o foco são iniciativas que visam uma nova forma de ação do poder público no atendimento de uma demanda, né, ou em resposta a um problema, a partir da mobilização de diferentes recursos, tá? E diferentes agentes públicos ou privados ou cidadãos que gerem aí impacto social. Então, vejam a diferença, que aqui o foco, né, é o cidadão, tá? Ok. Então, as políticas públicas de inovação no setor público, né? Os tipos de inovação podem ser aplicados tanto nas atividades internas quanto nas externas, tá? Dessas organizações públicas. Ou seja, pode ser tanto na prestação de serviços ou em políticas públicas para lidar com problemas sociais ou econômicos. Então, vamos imaginar aqui que a inovação ela pode, por exemplo, surgir dentro de um serviço que já é desenvolvido pela administração pública, de transporte, de saúde, de educação. Por exemplo, o governo federal criou
um aplicativo que, agora eu não me recordo o nome dele, mas que auxilia na alfabetização de crianças, né? E esse aplicativo ele tem uma proposta de alfabetizar em até 6 meses uma criança. Isso é uma inovação na administração pública, tá? Então, ele trouxe um produto, tá, que vai trazer um benefício aí, né, um resultado positivo na educação infantil, tá? Então, isso é um exemplo. Mas nós temos também uma inovação que pode ser feita atendendo demandas sociais, às vezes de moradia, tá? Enfim, o governo ele tem diversas frentes que ele pode estar atuando, desenvolvendo, aplicando o empreendedorismo e a inovação, ok? Muito bem, continuando aqui então. Primeiramente, é necessário realizar um diagnóstico. Lembra que eu falei para vocês da análise de cenário? Que às vezes as organizações elas até aplicam aquela ferramenta da matriz SWOT, onde ela analisa o ambiente interno e externo. Pois é, o Estado, a administração pública também faz esse diagnóstico, tá? Só que aqui ele procura identificar o quê? Os problemas públicos existentes, né? A fim de identificar aí da maneira mais adequada, né? E estabelecer suas prioridades, tá? Conforme aí a ordem de importância. Então, por exemplo, uma Câmara de Vereadores, ela vai fazer um diagnóstico e identificar que a urgência daquela cidade, por exemplo, é o saneamento básico. Ao invés de estar promovendo, vamos dizer assim, realizando eventos culturais e tudo, através do diagnóstico, ela identifica que aquela cidade precisa mais de um saneamento básico, que aquilo é mais urgente, ou não, ela precisa, a prioridade é a saúde, a prioridade é a educação, enfim. Mas a administração pública precisa fazer esse diagnóstico para identificar, né, os problemas e colocá-los aí numa ordem de importância, né? E isso daí precisa ainda, né, ser divulgado para que haja o quê? Um controle social, ok? Como, por exemplo, audiências públicas, né, divulgação em redes sociais, nos sites da prefeitura, enfim, né? Então, isso daqui é para que a comunidade possa participar, a sociedade possa interagir com o Estado, né? Após esse diagnóstico e a definição do problema público a ser enfrentado, né, nós vamos para a etapa de quê? De analisar as alternativas de solução e descobrir qual delas é a mais apropriada. Pessoal, esse é o caminho, é o mesmo caminho feito na empresa privada. Quando ela faz o diagnóstico, ela identifica aquilo que precisa ser resolvido, ela traça suas estratégias, analisa alternativas, aquela que é melhor, que traz melhores resultados, com menores recursos. Você está vendo aqui o Estado agindo como uma empresa privada, tá? Claro, focando aí os problemas públicos, né? Soluções podem ser genéricas ou também chamadas de instrumentos de política pública. Possuem variações e estão à disposição da administração pública para enfrentar os problemas públicos, tá? Vamos a um exemplo aqui, pessoal. A prestação direta de um serviço público é uma solução genérica, cujas variações podem ser criar um novo serviço, obra ou órgão público, ou mesmo expandir, né, um serviço que já exista aí, né? Ok? Então, ou também expandir um órgão, né, já existente. Então, após identificar a solução, vem a etapa de geração de ideias. Normalmente, essa etapa ela é realizada em grupo. Claro, uma pessoa só, ela não vai ter muitas ideias, né? A variedade de ideias ela vai surgir dependendo do tamanho do grupo que está participando, correto? Então, essas ideias podem auxiliar no levantamento da alternativa que é mais adequada para o Estado também, né? Tanto para os dois lados, tanto para a sociedade quanto para o Estado. Então, nós vamos ver aqui num quadro, né, algumas práticas na geração de ideias que são utilizadas aí pelo
Estado, tá? Pela administração pública. E olha, essas ideias, elas vieram todas da administração privada. O que é o benchmarking? No benchmarking, verifica-se os casos concretos de aplicação de processo, operação, função, estratégia ou modelo organizacional que foram bem-sucedidos aonde? Em outros lugares. Para quê? Para servir de inspiração para apropriação em seu contexto. Na iniciativa privada, o benchmarking funciona da seguinte forma. Uma empresa vai no seu concorrente e ele procura identificar como que o seu concorrente está realizando aquele processo de produção, como que o seu concorrente está realizando, por exemplo, ali a sua campanha de marketing, né, daquele mesmo produto. Aí ele pega aquelas ideias e ele vê aquilo que pode ser feito na sua empresa. Não é porque deu certo no concorrente que vai dar certo na sua empresa. Cada empresa tem suas especificidades, né? Mas aquilo que pode ser aplicado, ele vai lá e aplica também. O setor público faz da mesma forma. Ele vê casos de sucesso que foram realizados. Uma prefeitura analisa o que uma outra prefeitura fez para resolver, por exemplo, um problema de saneamento básico, né? Pega exemplos, casos de sucesso que foram já realizados em outros órgãos públicos e vê o que dá de ser feito ali na sua cidade, o que dá de ser feito ali no seu setor, para também aplicar. Voltando aqui, então, nós temos uma outra prática que é o Design Thinking, né? Como que funciona o Design Thinking? Ele se refere ao desenvolvimento de novas experiências, tá? Exige aí uma profunda interação com a situação problema, que vai sofrer aí a alteração, né? E tem como objetivo de entender melhor o contexto, como a situação poderia ser melhorada. Em seguida, vem a fase de ideação, né? Onde surgem as ideias aí, em que as informações serão processadas, sendo, por exemplo, realizado um brainstorm, né? Seguido de prototipagem, que é uma experimentação de um projeto piloto. O brainstorm, gente, nós chamamos de uma tempestade de ideias, né? Quando as pessoas ali reúnem o grupo e cada um traz aí a sua proposta, a sua ideia, e são analisadas essas ideias para ver aquela que pode ser implementada, tá? E aqui, exatamente, já expliquei o brainstorm, né, que é a tempestade de ideias, quando qualquer ideia que venha na cabeça ali do grupo, é por isso que os resultados são melhores quando um grupo por exemplo, formado por especialistas naquele processo, né, e aí um grupo grande, então nós teremos com certeza melhores ideias aí. E todas as ideias que vêm à cabeça, elas são ali anotadas. E depois você vai começar a eliminar qual que dá de implementar, qual que não dá, tá? Para que aquele problema seja ali resolvido. Ok, então a partir da escolha da solução gerada por uma das práticas de geração de ideias, né? Que a gente mencionou ali alguns exemplos. Claro que nós temos muitas outras, tá? Essa solução pode ser enquadrada em um dos 4 tipos de inovação. Nós temos aqui, pessoal, anotem aí. Primeiro tipo, inovação em produto, né? Ou seja, em bem ou serviço público, tá? Inovação em processo, né? Ou trabalho ou produção. Inovação organizacional, tá? Que é a estrutura da administração pública, direta ou indireta. E marketing, é o 4. Do produto ou da organização ou do município, acreditem, né? Nós temos marketings aí de cidades. Depois vocês podem dar uma analisadinha aí no nosso material de cidades que fazem campanhas de marketing, né? Para promover a cidade. Então, esses 4 tipos de inovação que vieram aí da iniciativa privada, eles também são desenvolvidos no Estado, na administração pública, tá? Ok, pessoal, então, nós chegamos aqui ao final da nossa web aula 4. Nós procuramos aqui, pessoal, resumir o máximo possível o conteúdo, né? Para que vocês pudessem ter aí os pontos mais importantes
mas vocês têm todo o material completo lá no AVA, vocês têm material complementar que a gente indica de leitura e outros vídeos também que vocês poderão estar assistindo também, para aprofundar o conhecimento, ok? Muito bem, então vejo você na nossa próxima web aula. Não falte, hein? Até lá! Educação à distância, mudando realidades.